Você voltou. Isso significa que a parte 1 não foi suficiente. O que você viu antes foi só um aviso, porque agora as coisas ficam mais profundas, mais estranhas e muito mais difíceis de ignorar. A maioria das pessoas não chega até aqui, mas você chegou. E isso muda tudo. Agora eu vou te pedir uma coisa. Se inscreve, deixa o like e se prepara, porque isso ainda não acabou. 20. Bichos que parecem estar te observando. Você já teve a sensação de estar sendo observado, mesmo estando sozinho? Em alguns lugares, principalmente áreas mais isoladas, essa sensação aparece do nada. Você olha ao redor, não vê ninguém, mas algo dentro de você diz que não está sozinho. E às vezes, você realmente não está. Existem animais extremamente silenciosos, que observam sem fazer nenhum som, sem deixar rastros, sem serem percebidos. Predadores que não precisam atacar, apenas observar. E o mais estranho é que algumas pessoas relatam contato visual. Por um segundo, 2, olhos no escuro, fixos, parados, olhando diretamente para você. E quando você tenta focar melhor, eles desaparecem, como se nunca estivessem ali. Mas a sensação permanece, aquela certeza desconfortável de que algo ainda está te observando, porque às vezes você não vê, mas é visto. 19. Bactérias que sobrevivem em condições extremas. A vida, como conhecemos, tem limites. Precisa de temperatura adequada, oxigênio, nutrientes, condições mínimas para existir. Mas algumas bactérias ignoram completamente essas regras. Elas sobrevivem em ambientes que destruiriam qualquer outro organismo. Lugares com calor extremo, frio absoluto, pressão esmagadora e até radiação intensa. Essas bactérias não apenas sobrevivem, elas prosperam, se adaptam, se reorganizam, se regeneram. É como se fossem programadas para continuar, não importa o que aconteça. E isso levanta uma possibilidade inquietante. Se a vida pode existir em condições tão extremas, então talvez ela possa existir em lugares que nunca imaginamos. Lugares onde, teoricamente, nada deveria viver, e ainda assim, algo vive. 18. Barulhos vindos do subsolo. Em algumas partes do mundo, pessoas relatam ouvir sons vindos do chão. Não são vibrações comuns, nem ruídos de construção, nem movimento de veículos. São sons profundos, graves, como se algo estivesse se movendo lá embaixo. O mais estranho é que esses sons não seguem padrão conhecido. Eles começam do nada, aumentam, diminuem e desaparecem, como se algo estivesse ativo e depois simplesmente parasse. Algumas explicações falam sobre atividade geológica, movimentos naturais da Terra, mas nem todos os casos se encaixam nisso, porque há relatos onde o som parece próximo demais, como se estivesse logo abaixo, como se algo estivesse tentando sair. E quando o som para, o silêncio que fica é ainda mais perturbador, porque você sabe que aquilo não foi normal. 17. Bichos que aparecem e somem. Existem relatos de animais que simplesmente aparecem, sem som, sem aviso, sem rastro. Você está em um lugar aberto, olhando ao redor, e de repente, lá está ele, parado, imóvel, observando. Mas o mais estranho não é o aparecimento, é o desaparecimento. Porque no momento em que você tenta focar, pisca ou desvia o olhar por um segundo, ele some. Não corre, não faz barulho, simplesmente deixa de estar ali, como se nunca tivesse existido. Alguns dizem que é camuflagem extrema, outros falam de percepção, ilusão, mas há casos em que mais de uma pessoa vê a mesma coisa.
no mesmo lugar, ao mesmo tempo. E quando isso acontece, a explicação fica muito mais difícil, porque às vezes não é que ele desapareceu, é que você perdeu a capacidade de vê-lo. XVI. Bactérias que sobrevivem sem oxigênio. Para a maioria das formas de vida, oxigênio é essencial. Sem ele, tudo para. Mas existem bactérias que nunca precisaram disso. Elas vivem, crescem, se multiplicam em ambientes completamente fechados, sem qualquer presença de ar. Lugares onde, teoricamente, nada deveria existir. Essas bactérias utilizam outros processos, transformam substâncias químicas em energia, criando um sistema de vida totalmente diferente. É como se existisse um outro tipo de biologia, um outro jeito de existir. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Se a vida pode funcionar sem algo tão básico, quantas outras regras estão erradas? Porque talvez o que a gente chama de necessário seja só o que a gente conhece. XV. Barulhos no meio da madrugada. A madrugada tem um tipo de silêncio diferente, mais pesado, mais profundo, mais vazio. E é exatamente nesse silêncio que alguns sons aparecem. Passos, arranhões, leves batidas, sempre discretos, mas impossíveis de ignorar. Você acorda, tenta entender, mas tudo ao redor está parado. Nenhum movimento, nenhuma explicação. Só aquele som que parece vir de dentro da própria casa. E quanto mais você escuta, mais ele parece próximo, como se estivesse se movendo. Algumas pessoas levantam, investigam e não encontram nada. Mas quando voltam para a cama, o som retorna, no mesmo ritmo, na mesma intensidade. E aí surge aquela sensação de que talvez você não esteja sozinho, mesmo estando. XIV. Bichos que enxergam no escuro total. Para nós, a escuridão total é o fim da visão. Sem luz, não há forma, não há movimento, não há nada. Mas para algumas criaturas, a escuridão não é um obstáculo, é o ambiente natural. Elas se movem com precisão, desviam, caçam, exploram, como se estivessem enxergando tudo, mesmo sem qualquer fonte de luz. Algumas usam vibração, outras detectam calor, outras ainda nem sabemos como fazem. E isso cria uma sensação estranha, porque enquanto você não vê nada, elas veem você perfeitamente. E nesse cenário, a escuridão deixa de ser apenas ausência de luz e se torna uma vantagem. XIII. Bactérias que vivem dentro do corpo humano. O corpo humano parece ser apenas você, mas na verdade ele é um ecossistema inteiro. Existem trilhões de bactérias vivendo dentro de você agora. Algumas ajudam, outras apenas coexistem, e muitas ainda não são totalmente compreendidas. Elas influenciam digestão, imunidade, até comportamento em alguns casos. É como se existisse uma vida dentro da sua vida, invisível, silenciosa, constante. E o mais estranho é que você nunca vai vê-las, mas elas estão lá, desde sempre, fazendo parte de você sem que você perceba. XII. Bichos que não fazem nenhum som. No mundo natural, som é sinal de presença. Movimento gera ruído, respiração, deslocamento. Tudo deixa rastro sonoro.
Mas algumas criaturas quebram essa regra. Elas se movem completamente em silêncio, sem passos, sem respiração audível, sem qualquer aviso. Você pode estar a poucos metros e não perceber nada, até ser tarde demais. Esse nível de silêncio não é comum. É preciso, controlado, quase impossível. E isso transforma essas criaturas em algo muito mais eficiente. Porque enquanto você depende dos seus sentidos, elas não dependem de serem percebidas. Buracos no gelo que surgem do nada. Em regiões extremamente frias, grandes extensões de gelo parecem completamente sólidas, seguras, imutáveis. Mas em alguns lugares, buracos surgem do nada, sem aviso, sem som, sem rachadura visível antes. Apenas aparecem. Esses buracos podem ser profundos, escuros, e muitas vezes levam a água congelante abaixo da superfície. O mais estranho é que alguns relatos dizem que o gelo ao redor permanece intacto, como se o buraco tivesse sido aberto e não quebrado. Cientificamente, isso pode acontecer por variações de temperatura, correntes por baixo do gelo ou pressão interna, mas nem todos os casos são facilmente explicados. Porque em certas situações, não há mudança de clima, não há movimento detectado, e ainda assim, o gelo simplesmente cede em um ponto específico. E quando você olha para dentro, não vê o fundo. Apenas escuridão, parada, silenciosa. Como se aquele espaço nunca tivesse sido feito para ser visto. 10. Bambu. Crescer leva tempo, certo? Nem sempre. O bambu pode crescer vários centímetros em um único dia. Um crescimento tão rápido que chega a ser perceptível. Mas o mais interessante é que antes disso, ele passa anos se desenvolvendo por baixo da terra, fortalecendo suas raízes sem mostrar nada na superfície. Até que, de repente, cresce. Rápido, forte, visível. E isso serve como um lembrete de que nem todo crescimento é imediato. Às vezes, o que importa está acontecendo onde ninguém vê. 9. Besouros espelhados. Alguns besouros parecem artificiais. Suas carapaças refletem a luz de forma tão intensa que parecem feitas de metal polido, como pequenos espelhos vivos. Esse brilho não é apenas beleza, é estratégia. Pode confundir predadores, refletir o ambiente e até ajudar na sobrevivência. É mais um exemplo de como a natureza combina estética com função e cria algo que parece impossível, mas é real. Oito. Bactérias no celular. Você usa seu celular todos os dias, leva para todo lugar, toca, aproxima do rosto, sem pensar duas vezes. Mas o que muita gente não percebe é que ele pode estar cheio de bactérias, mais do que superfícies que você considera sujas. Isso acontece porque o celular está sempre exposto.
E raramente é limpo. É um ambiente perfeito para micro-organismos. E o mais estranho é que você convive com isso o tempo todo, sem perceber, porque às vezes o que parece limpo não é. Sete. Bicho da seda. De algo pequeno, pode surgir algo extremamente valioso. O bicho da seda é um exemplo disso. Um inseto simples, que produz um dos materiais mais delicados e valorizados do mundo. A seda, um fio fino, resistente, quase perfeito, produzido naturalmente, sem máquinas, sem tecnologia. O mais curioso é que algo tão complexo vem de um processo tão simples. E isso mostra que a natureza muitas vezes faz melhor com menos. Seis. Baleias e comunicação. No fundo do oceano, o som viaja de forma diferente. Mais longe, mais rápido, mais profundo. E é nesse ambiente que as baleias se comunicam. Seus sons podem percorrer quilômetros, atravessando o oceano como uma linguagem invisível. Algumas dessas vocalizações são tão complexas que lembram padrões, estruturas, quase como uma linguagem real. E o mais impressionante é que outras baleias respondem, como se estivessem tendo uma conversa, em um idioma que não entendemos. Isso muda a forma como vemos esses animais, porque talvez eles não estejam apenas se comunicando, mas compartilhando algo que nunca vamos compreender completamente. Cinco. Bactérias que produzem eletricidade, aproximadamente 2 minutos. Energia elétrica, geralmente associada a máquinas, tecnologia, sistemas complexos. Mas algumas bactérias fazem isso naturalmente. Elas geram eletricidade como parte do seu processo de sobrevivência. Transferem elétrons, criam pequenas correntes, tudo em escala microscópica. Parece pouco, mas quando organizadas, podem gerar energia suficiente para alimentar pequenos dispositivos. Isso já está sendo estudado como uma alternativa real de energia. E o mais impressionante é pensar que algo tão pequeno pode gerar algo tão poderoso. Talvez a energia do futuro já exista há muito tempo. Só ainda não percebemos. 4. Bicho-pau. Na natureza, sobreviver é não ser visto. E poucos fazem isso tão bem quanto o bicho-pau. Ele não apenas se camufla, ele se transforma completamente no ambiente. Parece um galho seco, imóvel, sem vida. E pode ficar assim por horas, dias, sem se mover. O mais impressionante é que mesmo olhando diretamente, você pode não perceber. Ele está ali, mas sua mente ignora. E isso levanta uma questão curiosa. Quantas coisas ao nosso redor nós simplesmente não vemos, porque parecem parte do ambiente? Porque às vezes, não é que algo está escondido, é que você não foi feito para notar. Chegamos no nosso top 3 de hoje, com a medalha de bronze, buracos azuis. No meio do oceano, existem lugares que parecem errados. Grandes círculos escuros, quase perfeitos, que contrastam com o azul ao redor. São conhecidos como buracos azuis, formações extremamente profundas, que descem em direção ao desconhecido.
Alguns são tão fundos que a luz não alcança o final. E quando você olha para dentro, não vê nada. Apenas escuridão. É como olhar para um vazio que não quer ser explorado. Mergulhadores que se aproximam relatam uma sensação estranha, como se estivessem sendo puxados, não fisicamente, mas mentalmente. Um convite silencioso para descer mais fundo e talvez descobrir coisas que deveriam permanecer lá embaixo. Com a medalha de prata em segundo lugar, bactérias que comem metal. Quando pensamos em bactérias, imaginamos algo microscópico, frágil, limitado, mas algumas delas desafiam completamente essa ideia. Existem bactérias capazes de corroer metal, ferro, aço, estruturas inteiras, lentamente, silenciosamente, sendo consumidas por algo que você não consegue ver. Elas se alimentam de compostos químicos presentes nesses materiais, transformando superfícies sólidas em algo vulnerável. O mais impressionante é que isso acontece sem nenhum aviso. Uma estrutura parece intacta, até que, de repente, falha. E a causa não é força, é vida, invisível, constante, inevitável. Isso muda completamente a forma como vemos o mundo ao nosso redor, porque mostra que até o que parece sólido pode estar sendo destruído de dentro para fora. E com a medalha de ouro em primeiro lugar, bioluminescência natural. Imagine caminhar à noite e ver o mar inteiro brilhando. Não é reflexo, não é luz artificial, é o próprio oceano, emitindo luz. Esse fenômeno se chama bioluminescência. Pequenos organismos vivos, invisíveis a olho nu durante o dia, que, quando estimulados, brilham, como se respondessem ao movimento, como se estivessem vivos de uma forma diferente. Em alguns lugares do mundo, cada passo na água acende pequenas luzes, criando um efeito quase mágico. Ou, dependendo do ponto de vista, inquietante, porque aquilo não está apenas brilhando, está reagindo à sua presença. E quando você percebe isso, a sensação muda. Não é só bonito, é estranho, como se o próprio oceano estivesse observando você, enquanto você observa ele. Se você ainda está aqui, então você foi até o final, e isso já diz muito sobre você. Agora, você faz parte disso. Não dá para fingir que não viu. Não dá para voltar atrás. Algumas coisas, quando entram na sua mente, ficam lá, e elas parecem te observar de volta. Então se inscreve agora e deixa o like. Ativa o sino. O próximo vídeo é o mais importante. Isso aqui foi só a letra B. O próximo vídeo é a letra C. E você não faz ideia do que vem por aí. Quando a letra C começar, você não vai conseguir parar. Se prepara, nos vemos lá.